Oi, gente! Semana começando, Pop Verso no ar. A gente teve um final de semana muito triste por causa da morte do Jô Soares, então hoje a gente tem mais homenagem aqui no programa para ele. Além disso, vamos falar sobre outros assuntos importantes e muito sérios. Criança não namora, tá rolando uma polêmica aí, a gente vai desenvolver esse assunto aqui. Nova camisa da Seleção Brasileira chegando e uma live que você faz enquanto tá tentando dormir. Já imaginou isso? Então, a gente explica. Vamos começar o programa. A gente começa o programa de hoje, então, trazendo aqui para o estúdio uma discussão que começou na internet. A gente está sempre de olho no que está acontecendo por aí. E é uma discussão que começou depois de uma foto que uma modelo lá de Portugal postou do filho dela de 3 anos. E na foto, o filho dela tá beijando uma menina na boca. Ela postou isso no Instagram e na legenda ela escreveu: primeiro beijinho na boca. Não sei se será amor de verão ou da vida toda, mas que pintou um clima, pintou. Atenção, conhecemos os pais da menina e tá tudo certo. Só que aí essa foto viralizou e aí a hashtag criança não namora começou a crescer, as pessoas começaram a falar sobre isso. Aí ela foi lá nos stories, apagou a foto e postou uma mensagem, essa daí que tá na tela. Apaguei a fotografia porque não criei essa página para gerar polêmicas nem alimentar fofocas. Vamos guardar essa fotografia em casa para mais tarde eles recordarem esse bonito momento. Mas se a internet está doente, eu não compactuo com isso. E aí depois ela vem e diz o seguinte: das fotografias mais queridas de sempre, onde duas crianças amigas trocam um beijinho da mesma forma que podia ser um abraço. Bom, a gente quis trazer essa discussão então aqui para o programa de hoje com a Elisama Santos, que é educadora parental e consultora em comunicação consciente. Elisama, que prazer ter você aqui, obrigada pela participação. E eu queria então começar já repercutindo um pouco esse acontecimento, digamos assim, essa foto que viralizou. Depois que a atriz e modelo lá de Portugal, ela apagou essa foto, ela diz o seguinte: é um beijinho que podia ser um abraço. Por que para as crianças essa lógica não funciona? Para a criança, seria um beijinho que podia ser um abraço, que podia ser uma brincadeira, que poderia ser um toque de mão, se o adulto que tirou a foto, no caso ela, não tivesse comentado que era amor de verão, não era amor de verão, a forma que a gente comentou. Agora, na foto especificamente, a forma que as crianças estão próximas é uma forma que precisaria da intervenção de um adulto. Como elas viram aquele tipo de relacionamento para elas estarem próximas daquela forma? Existe uma inocência no comportamento da criança, mas não existe inocência no comportamento do adulto que estava por perto e que não se comportou como adulto, que provavelmente estimulou aquilo dali. Você percebe que na foto a postura das crianças parece um abraço entre adultos, parece um beijo entre adultos. Agora, Elisama, como que a gente faz para, desde cedo, então, colocar esse limite, essa diferença entre amizade e namoro? A criança, ela precisa ser introduzida, digamos assim, a esse assunto namoro quando? Pensando que tem vários pais assistindo aqui agora. Primeiro ponto, Mari, é que nós normalmente distorcemos a ideia de namoro nos nossos comportamentos mais primários com a criança, porque a nossa sociedade é uma sociedade que ela é machista. Então, desde muito pequenininho, é normal as pessoas perguntarem para a criança, um menino de 2, 3 anos, eu tenho um filho e uma filha, meu filho a partir dos 2 anos, as pessoas já perguntavam: "E aí, cadê as namoradinhas?". Cara, um menino de 2 anos. E aí é o papel do pai e da mãe interferir e falar: "Opa, ele é uma criança, ele não tem namoradinhas". Se você não quer criar esse climão de falar num tom mais firme, você fala com a voz da criança: "Mas eu não tenho namoradinha, tio, eu não tenho idade para isso". Enfim, mas se posicione. Porque é assim que a criança entende como que ela atua no mundo. Se eu, enquanto mãe, enquanto pai, eu me silencio para não criar um climão com as pessoas ao meu redor, eu deixo que a criança interprete essas coisas sozinha. É importante lembrar que volta e meia a criança vai falar que ela namora. Ela vai olhar para um amiguinho e falar: "Eu quero casar com ele quando eu crescer". Mas se você perguntar para ela o que é casar, o que é namorar, ela vai te dar uma explicação que é muito doce e muito inocente. Mesmo que ela diga a palavra: "Eu quero namorar", ele é meu namorado, ela é minha, eu quero casar com ela. Ela tá falando de maneira inocente. E aí a gente explica: "Ah, ele é um amigo muito especial para você, né, filho? Ah, ela é uma amiga muito especial". A gente vai introduzindo outros conceitos, deixando claro que o namoro é coisa de adulto.
Porque é justamente isso, é um comportamento que, de certa maneira, foi normalizado por muito tempo e que agora a gente começa a questionar, como muitos, felizmente, a gente vem questionando. Então é importante fazer isso pensando no bem da criança. Agora, as pessoas começaram a falar sobre essa foto, Elisama, e começaram a levantar algumas questões aqui. Por exemplo, normalizar isso pode ser prejudicial na prevenção de abusos sexuais contra crianças. Por que isso? A criança, ela precisa saber os toques que são permitidos e os toques que não são permitidos. Ela precisa saber os toques que são numa brincadeira, que são toques de carinho normal e toques que, opa, peraí, isso aqui não deveria estar acontecendo. Quando eu normalizo esse carinho, esse toque mais próximo na boca, nos seios, né, em outros lugares do corpo da criança que a gente não deveria tocar, eu deixo a criança confusa. Então, quando eu falo, opa, amigo a gente não beija assim, filho. Eu tô mostrando para ela que existe uma convenção social de que quando esses lugares são tocados, isso é prejudicial para você. É a mesma coisa quando a gente começa a explicar, opa, se o carinho te deixou constrangida, se o carinho te deixou com medo, se o carinho te deixou assustado, não é carinho, filho. Pede ajuda. Grita, pede socorro, chama um adulto. E tem uma diferença entre essa adultização, digamos assim, para meninos e meninas, né? Porque as meninas são criadas por muita gente ainda que pensa dessa maneira, como as meninas que precisam ter um único caminho possível, submissas, enfim. E os homens são criados para seguir aquela masculinidade tóxica que a gente fala, né? Não chorar, não usar rosa. Então, tem diferença nesse processo de adultização para meninos e para meninas? Eu me lembro, Mari, quando eu era criança, e infelizmente ainda ouço isso volta e meia, que as pessoas diziam assim: cada um que segure as suas cabras, porque o meu bode está solto. Queria dizer, não, cada um que tem menina, que cuide da sua menina, porque meu filho ele vai pegar geral, porque é isso que é ser homem. Então, a gente ainda tem uma visão muito distorcida do que é ser homem, do que é a masculinidade. E dentro da nossa sociedade, o que é que a gente faz? A gente passa essa visão distorcida para a criança. E aí explica para o menino que é normal ele ter várias namoradas, ele gostar de muitas meninas, esse pintinho, né, o órgão sexual ser algo que é um troféu. É normal, infelizmente, né, habitual, que a gente crie meninos dessa forma. Então, nossa geração, ela é uma geração de muita discussão desses padrões. De falar, não, você não vai falar assim com meu filho. Ei, isso aí não é lugar de brincar, você não vai tocar aí no meu filho, você não vai passar esse tipo de informação. E para a menina é o oposto, né? Fecha a perna, fica quieta. Ei, olha, boa menina não senta assim. Isso não é comportamento de menina de família, não é comportamento de uma menina, de uma boa moça, né? A gente prende, né? Aprisiona a menina e o menino em lugares opostos. Que papel importante, né, dessa geração questionadora. É isso que a gente quer mesmo, que cada vez mais as pessoas se posicionem para quebrar um ciclo que vem de muito tempo, não só nesse comportamento, mas em vários outros. Elisama, eu queria te agradecer muito pela participação aqui, foi bem rapidinho, mas deu para a gente entender a importância dessa discussão, que é uma discussão que precisa continuar. Então, obrigada mesmo. Obrigada a você pelo convite. Só quero dizer, Mari, para as pessoas que não é por maldade que a gente faz isso, é que é um hábito, foi construído socialmente. Então não precisa se defender e falar, mas eu não tive a intenção. Eu sei que você não teve a intenção. Respire e repense seu comportamento para a gente construir um mundo melhor, né? Com certeza. Obrigada, Elisama. A gente começa hoje com a notícia das novas camisas da seleção brasileira aqui no telão. Pois é, a gente está super ansioso se preparando para a Copa no Catar e agora foram divulgadas essas imagens aqui da nova camisa. Começam a ser vendidas hoje exclusivamente no site da Nike, mas a partir de sexta-feira elas vão estar disponíveis em todo o mercado brasileiro. A camisa titular, a clássica amarela, é estampada com desenhos inspirados na pele das onças. Ela também tem detalhes em verde na gola e nas mangas. E aí tem o uniforme reserva, que é aquele azul, que tem oncinha nas mangas em verde. Mas também dá para comprar meião, shorts. As camisas, para você que está interessado, masculinas ou femininas, custam R$ 349,99. A CBF também postou no Twitter falando sobre isso e disse o seguinte:
Vibrante e arrojado, o uniforme 2022 da seleção brasileira homenageia a coragem e a cultura de um povo que nunca desiste, inspirado na garra e beleza da onça. A camisa une todos os brasileiros, #VesteAgarra. Bom, a gente falou aqui no Pop Verso recentemente sobre um tal de Neil Gaiman. Se você não sabe quem ele é só procurar o vídeo nas nossas redes lá no YouTube, @CNN Brasil Soft. Esse cara tá muito feliz com a gente aqui no Brasil. Por quê? Estreou a série de Sandman na Netflix na sexta-feira, que é uma história em quadrinhos super famosa. Muita gente esperava para quando ia acontecer, de fato, alguma adaptação dos quadrinhos para série, para filme, enfim. A série chegou na Netflix e já está em primeiro lugar no top 10 séries aqui no Brasil. E aí o Neil Gaiman foi lá no Twitter e comemorou. Ele disse o seguinte: Brasil, povo brasileiro, muito obrigado por assistir a série. Isso me deixa feliz. Pois é, gente, o brasileiro é o quê? O melhor de todos, não é? A gente é o melhor público para séries e filmes, não tem jeito. Falando ainda sobre filmes, a gente também vem falando muito sobre Top Gun Maverick, o filme do Tom Cruise, um filme que vem fazendo muito sucesso, o primeiro filme que atingiu $1 bilhão em bilheteria na carreira do Tom Cruise. E tá fazendo tanto sucesso que chamou a atenção de um cara que, enfim, a gente conhece pouco, né? O Quentin Tarantino, que é um super diretor de filmes clássicos e premiados, venceu 2 Oscars, melhor roteiro original por Pulp Fiction em 95, Django Livre em 2013, enfim, é o Tarantino, gente. Ele falou o seguinte: eu amei Top Gun Maverick, achei fantástico, eu vi no cinema, isso e Amor, Sublime Amor, West Side Story, do Spielberg, proporcionaram um verdadeiro espetáculo cinematográfico do tipo que eu quase pensei que não veria mais, foi fantástico. O Tarantino disse isso numa entrevista para um podcast, o Real Blend. Ele também elogiou a sequência por capturar o espírito do filme original de 86, que foi dirigido pelo Tony Scott, que morreu em 2012. Recentemente, como eu disse, Top Gun Maverick do Tom Cruise bateu mais um recorde, passou Titanic como a 7ª maior bilheteria de todos os tempos nas bilheterias domésticas, arrecadando $662 milhões em vendas de ingressos. Hora de homenagem para o Jô Soares. Infelizmente, a gente teve que noticiar a morte dele na última sexta-feira. O Jô tinha 84 anos. A gente aqui no Pop Verso é muito fã do Jô, então, claro que tem mais homenagem para ele. Por quê? Muita gente conhece o Jô pelo talk show dele. Sim, era divertidíssimo e era muito especial ficar com ele todas as noites, mas o Jô era um artista muito versátil, um grande artista mesmo, então ele era muito mais do que isso. Por isso, hoje aqui no Pop Verso, a gente separou 3 dicas para você conhecer um pouquinho mais sobre a carreira e a obra do Jô. Por exemplo, o livro de Jô, uma autobiografia desautorizada. A gente está com eles aqui na tela. Os últimos livros do Jô, de 2017 e 2018, são justamente essas autobiografias, uma parceria com o jornalista Matina Suzuki Jr. O primeiro volume, então, reúne as memórias do Jô mais antigas, da infância ali na elite carioca, a adolescência como estudante na Suíça, até os 30 anos, quando ele ficou famoso. Já no segundo volume, o Jô conta mais sobre os shows humorísticos e as primeiras participações na TV, até chegar ao famoso talk show, programa do Jô. Aí, a gente está falando do Jô escrevendo o livro, mas tem o Jô ator também, porque o Jô, ele participou de um filme em 1959, O Homem do Sputnik. Ele interpretou um espião americano nesse filme, que é uma comédia estrelada pelo comediante Oscarito, dirigida pelo Carlos Manga. Em 2015, o filme entrou na lista feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema como um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Aí a gente falou do Jô livro, filme, mas tem o Jô também músico e compositor. A carreira dele, olha aqui, como músico e compositor, ele tocava trompete e bongô e ouvia jazz desde a adolescência. E ele deixou 4 discos, mas a gente vai falar sobre 3 obras. Norminha, que foi lançado em 1972, ou seja, há 50 anos, com um repertório autoral, foi batizado com o nome de uma das personagens que o Jô interpretava no programa Faça Humor, Não Faça Guerra, que foi apresentado pela TV Globo de 71 a 73. Aí tem Jô Soares e o Sexteto, um disco que foi gravado ao vivo em novembro de 99, numa apresentação numa casa de shows aqui em São Paulo, e o Remix em Pessoa, que foi lançado em 2008. O disco tem 12 poemas do Fernando Pessoa na voz do Jô. Então essas 3 obras aqui que a gente separou, o Jô como escritor, ator, músico, compositor. Incrível acompanhar. Então, Jô, a gente vai sentir muita saudade de você, mas uma homenagem aqui
do Popverso. Vamos seguir. Vamos de mais notícia. Notícia agora aqui do Brasil. Rio de Janeiro é a primeira capital que vai aceitar animais domésticos dentro dos supermercados. E parabéns para a nossa produção, que fez essa sacada aqui no nosso título, Direito do Consumidor. Esse decreto municipal foi publicado na sexta-feira. Mas assim, claro que com essa permissão precisa de algumas regras. Por exemplo, verificar se a vermifugação e as vacinas dos bichinhos estão em dia e garantir também que ele esteja com a coleira ou na caixa de transporte. Agora falando sobre a Starbucks, que é uma grande rede de lojas de café, enfim, eles tiveram um faturamento recorde de 8,2 bilhões de dólares. É muito dinheiro. E o que influenciou esse faturamento recorde? A venda de bebidas geladas. Eles divulgaram um relatório que mostrou que as bebidas geladas representaram 75% das vendas de bebidas no último trimestre. Um dos motivos está aí na tela, a geração Z. Segundo o presidente executivo do Starbucks, o Howard Schultz, os jovens gostam de personalizar, montar as próprias bebidas e depois postar ali na internet. Ele ainda disse: a gente está nos estágios iniciais com a personalização de bebidas geladas e isso nos dá uma vantagem competitiva, e a gente está falando de um faturamento recorde, mesmo num cenário de aumento no preço dos alimentos. A atriz Olivia Newton-John, a eterna Sandy de Grease nos tempos da brilhantina, morreu aos 73 anos. O marido dela, John Easterling, fez um post na página oficial da Olivia no Facebook, dizendo que ela estava num rancho no sul da Califórnia, cercada de familiares e amigos. Ele ainda escreveu: Olivia tem sido um símbolo de triunfos e esperança por mais de 30 anos, compartilhando sua jornada com câncer de mama. Ela foi diagnosticada em 92, mas a doença entrou em remissão, que é quando o câncer está controlado. Mais um tempo depois, o câncer voltou, mais 2 vezes, em 2013 e em 2017. A Olivia começou a carreira nos anos 70, mas ficou famosa no mundo todo em 78 ao estrelar Grease, ao lado do John Travolta. Como cantora, Olivia Newton-John ganhou 2 prêmios Grammy. O maior sucesso dela é a música Physical, de 1981, que ficou em primeiro lugar nas paradas por 10 semanas, quebrando todos os recordes da década de 80. Bom, depois de falar sobre notícia séria, agora a gente vai dar uma relaxada aqui no Popverso com o nosso quadro Listomania, que sempre traz listas, enfim, de pessoas, de músicas, de filmes, mas hoje a gente vai trazer uma lista de streamers que estão fazendo live tentando dormir. No mínimo curioso. E quando a gente fala dessas curiosidades, quem tá aqui para explicar pra gente? O Serginho, que é o nosso setorista do Popverso de coisas esquisitas. Então, Serginho, você faz uma live para tentar dormir e a galera não pode deixar você dormir, é isso? Exatamente. Isso daí é o que tem feito um TikToker australiano chamado Jake Bowen. Só para você ter uma noção da rentabilidade desse negócio, só em maio ele ganhou cerca de mais de 34 mil dólares fazendo isso. Por quê? Como é que funciona? Ele faz a live, fica durante a noite toda, ele deixa uma câmera ligada, e daí a galera que está assistindo pode pagar para fazer alguma coisa para tentar acordar o cara. Acende luz, faz barulho, daí tem um bonecão de posto que fica ali que também acorda o cara. E o cara em maio ganhou 34 mil dólares Ou seja, destruindo a saúde mental dele porque ele não consegue dormir. Isso só confirma que a zoeira ela não tem limites, porque se é pra zoar alguém, a galera vai lá e tira a grana do bolso, entendeu? Independente então, 34 mil dólares, mas aí ele influenciou outras pessoas a fazerem o mesmo? Então, daí na verdade a gente trouxe uma lista com a curadoria do grande Léo Amaral. Que é o outro setorista de curiosidades. De coisa doida. De alguns streamers que têm feito coisas diferentes, assim, né? Tem streamado coisas diferentes. Então, o primeiro caso que eu vou trazer pra vocês é o do Perception Check, que é um canal que eu achei muito divertido, que é simplesmente um canal da Twitch com mais de 7 mil seguidores, em que fantoches ficam jogando Dungeons and Dragons. Uau! O D&D, né, que ficou muito famoso por causa do Stranger Things atualmente. Então é divertido porque fantoche é sempre legal ver fantoche fazendo alguma coisa. Eu adoro, porque assim, como a gente pode fazer algo que todo mundo tá fazendo, mas de um jeito diferente? Coloca fantoche. Joga fantoche ali pra jogar o negócio. Funcionou. Quem mais? Fica legal, fica simpático. Daí, a próxima da lista é o Creator Vision, que esse é o meu favorito aqui desses que a gente trouxe. Fica uma câmera lá parada, estática,
A galera deixa comida lá e os animais ficam passando lá durante a noite. Eu achei hipnotizante, porque você fica olhando, daí não tem nada. De repente, do nada, começa a pular um sapo, daí você já fica, caramba, olha um sapo. Como a vida natural é linda. É legal demais. Daí, do nada, aparece um monte de cervo, guaxinim. Gente, eu tô achando maravilhoso isso, maravilhoso. O que mais? Gostei desse também. Esse daí tem muita gente que eu vi que usa pra dormir, inclusive. Acha relaxante ficar assistindo isso. O próximo é o Fish Play Street Fighter, que é peixe jogando Street Fighter. Como? Você vê ali que na tela tem umas marcações, daí dependendo de onde o peixe tá passando, é um golpe, é um comando. E eles ficam jogando Street Fighter. Daí a galera fica apostando em qual dos dois peixes que vai ganhar a luta. Gente, eu amo a criatividade da galera na internet, sério, isso é maravilhoso. Olha lá, os dois estão jogando com a Chun-Li ali atrás ali. É demais isso. Esse eu acho que tá na frente, acho que eu tô gostando favorito? Mais desse. O do Creator Vision me pegou legal. Daí tem um outro que esse é no TikTok, que é o Vida de Maquinista. É um perfil, né, de um maquinista que tem cerca de 37 mil seguidores lá no TikTok. E ele faz lives mostrando como é que é a vida do maquinista. Que é uma coisa muito curiosa, né? Que a gente sempre, quando você entra num trem, num metrô, você nunca vê um maquinista, você fica pensando como é que é a vida desse cara. Você só vê em filme, né? Mas a gente não sabe mesmo, que legal. Daí ele mostra aí como é que é a rotina de um maquinista. E por último? E por último, a gente tem um dos desbravadores da internet brasileira, esse daqui já é famoso desde a época dos blogs, que é o Cid Cidoso. Ele simplesmente resolveu fazer lives da vida dele, literalmente. Ele criou um aparato, uma mochila, que ele leva pra todo lugar e ele consegue fazer live em qualquer lugar. Então, por exemplo, ele vai almoçar, ele leva, ele tá dando um rolê na rua, ele leva. E aqueles rolês nada glamurosos, né? Tipo, preciso, sei lá, ir no poupa-tempo resolver um negócio. Boteco, tem uma cena na feira, tem um no boteco aí que um cara começou a falar com ele, a mulher do cara começou a brigar com ele, inclusive, enfim. Gente, tudo ao vivaço. Ao vivaço. Nossa. Você vai acompanhando a vida do cara literalmente. Agora imagina, se a sua vida fosse transmitida 24 horas. O que a gente veria, Sérgio Fernandes? Eu sentada na frente de um computador editando o dia inteiro, apenas. É isso, gente. A gente trabalha muito aqui no Ou viajando pra Franca. É isso, Serginho. Obrigada, viu? Tchau. Tamo Valeu. junto. Não me deixa no vácuo, Serginho. Ai, foi mal. Antes de encerrar o programa de hoje, você sabe que a gente sempre dá um jeito de incluir mais informação. Então, a gente encerra falando do Uno, sabe? Aquele jogo. É muito legal jogar Uno, faz muito sucesso não só aqui no Brasil, fora também. Aqui no Brasil, o Uno é feito pela Copag. Lá nos Estados Unidos, fora do Brasil, é a Mattel que faz e eles têm várias versões desse baralho. E tem uma linha especial que é a Artist Series, que é uma colaboração com diferentes artistas. Eles assinam as cartas com um design especial baseado nas obras deles. Já foram 4 edições, uma, por exemplo, do Basquiat, e agora chegou a vez de um outro nome da arte contemporânea, Murakami. Ele é conhecido pelo estilo super flat. As obras dele já foram expostas em vários lugares do mundo. Ele já até fez um clipe para Billie Eilish, que é cantora, em 2019. O baralho ainda inclui 4 cartas Artist Extra de dupla face. Quando você junta, elas formam 2 obras de arte. O preço é um pouquinho salgado, $22, mais ou menos ali R$115. Já está disponível no site da Mattel. Se você ficou animado, ainda sinto te informar, não existe essa linha aqui no Brasil, mas a gente vai ficar de olho nisso. E é isso, gente. Amanhã a gente está de volta com muito mais Pop Verso, 8 da noite, no YouTube, no TikTok, 11h30 da noite na TV. Amanhã a gente se vê.